Olá, boa tarde para você que nos acompanha de qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo. É uma grande alegria estar com você neste domingo. Você, querido ouvinte, talvez esteja percebendo uma nova voz no programa. A partir de hoje, eu, Padre Brito, estarei à frente do encontro com as paróquias. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer de coração a nossa amiga Fátima Lima, que conduziu esse programa com tanta dedicação e brilho ao longo dos anos. Agora, ela parte para novos desafios, uma nova missão, e desejamos a ela muito sucesso. Muito sucesso, minha amiga, nessa caminhada. E ela não pode estar aqui conosco, é claro, hoje, devido aos compromissos, mas nos deixou, Padre, nos deixou uma mensagem. Vamos ouvir a mensagem, então, de Fátima Lima. Oi, Padre Brito, Padre Davi, boa tarde. Estou aqui do outro lado acompanhando o programa Encontro com as Paróquias. Desta vez estou desse lado, né? E que alegria saber que o senhor, Padre Brito, vai conduzir agora esse programa, né? É um programa que, para mim, teve todo um significado especial. Eu pude aprender mais, eu pude conhecer melhor não só as igrejas da nossa arquidiocese, mas também os padres, né, as vocações, né, quantas vocações bonitas, quantas histórias ricas, né, a gente pôde trazer e vai continuar trazendo aqui no Encontro com as Paróquias, porque eu costumo dizer, né, a gente só ama aquilo que conhece, e conhecendo, entendendo, não é, a história daquele sacerdote, a gente passa com certeza a amar muito mais. Então, assim, para mim foi um momento maravilhoso que eu vivi aí, de aprendizado, de conhecimento da nossa igreja, e quão também as nossas paróquias contribuíram, né, para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nossa, muito rico. E que bom que vai continuar aí agora com o senhor conduzindo esse momento, viu? Também quero agradecer os ouvintes que com muito carinho sempre falaram do programa. Olha, eu acompanho todo domingo e tal, as histórias. Quantas pessoas nós encontramos ao longo dessa nossa caminhada e que parabeniza e que diz que está conosco, que está acompanhando. Então, meu abraço carinhoso também a todos os ouvintes que faz com que esse programa aconteça, né, também. Seja contribuindo, sendo amigo da rádio, seja também sintonizando, estando conosco e acolhendo também a cada história, assim como a gente acolhe. Então, Deus abençoe vocês, é um excelente programa e eu agora parto para um outro projeto, né, com a graça de Deus, mas sempre ligadinha aqui, porque também quero conhecer cada vez mais as histórias vocacionais e a realidade, a história da nossa paróquia. Um grande abraço. A nossa gratidão a Fátima Lima por sua dedicação e amor à nossa amada Rádio Catedral. Que Jesus Cristo, minha amiga, lhe abençoe grandemente. É sempre uma alegria poder contar com você, caro ouvinte, e agora, nesse programa, eu aqui, nessa direção, o Encontro das Paróquias. Para você que não conseguiu acompanhar os outros programas e quer revê-los, eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube, na Rádio Catedral. É só acessá-los. Também temos o nosso Instagram, @Encontro com as Paróquias, @Encontro com as Paróquias. Nos sigam e também compartilhem conosco esse programa. E antes de dar início ao programa e apresentar o convidado de hoje, eu quero pedir um momento da sua atenção. A Rádio Catedral ela permanece no ar 24 horas por dia, levando a palavra de Deus a inúmeros corações. E isso só acontece graças a você, a sua generosidade, e você deve se tornar um amigo da rádio. Compartilhe conosco os nossos conteúdos, apoiando essa missão evangelizadora.
e a sua participação faz toda a diferença. Você é fundamental para que essa evangelização alcance ainda mais pessoas. Nós agradecemos imensamente a sua amizade e a sua fidelidade. Continue conosco. Ajude a espalhar bênçãos. Ajude, evangelize, torne-se um amigo da Rádio Catedral. O telefone é 3231-3567. 3231-3567. E faça parte dessa missão com a Rádio Catedral. O meu convidado de hoje foi ordenado no dia 29 de abril de 2023. Exato. E este mês ele recebeu uma grande missão, seu primeiro pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Esta paróquia fica na Rocinha. Exatamente, meu irmão. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio, boa tarde a todos que nos escutam, que a paz de Deus possa chegar em vossos lares, em vossas vidas. Meu irmão, com a graça de Deus, no último dia 29 de abril de 2023, fui ordenado sacerdote, fui trabalhar em Bangu, depois disso, onde fiquei 1 ano e 9 meses, e Deus, na sua providência, me deu como um grande presente na minha caminhada vocacional a primeira paróquia para administrar, para cuidar, para pastorear, paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Rocinha, esse grande mar de amor de Deus para a minha vida e para a minha história. Padre Deus, muitos desafios, né, com certeza. Agora, eu te faço uma pergunta sobre a sua vocação. Acho que é importante tocar nesse ponto. O senhor foi ordenado recentemente, claro, como o senhor mesmo disse. Agora, como foi esse momento para o senhor da ordenação? Teve ali, com certeza, uma emoção muito grande. Antes da ordenação e depois também, né? Que tem os cumprimentos, é importante a gente sem dúvida, passar isso para os ouvintes, né? Sem dúvida. Esse momento assim é especial para o sacerdote e para também o ouvinte e aquelas pessoas que acreditaram em você. Sim, é a realização de um sonho, não só do sonho do vocacionado, mas tem uma coisa que aprendi com esse tempo, né? A viver os sonhos de Deus. É o sonho de muitas pessoas que nos ajudaram, que caminharam conosco, né? Ajudaram rezando, mas também materialmente, né? Nessa caminhada. E ao chegar, subir o Sumaré naquela semana antes da ordenação, esperar de Deus uma graça que na minha mente vinha: eu não mereço, mas eu agradeço a Deus por ter sido escolhido. Naqueles dias, Padre Marcos, que conduziu o nosso retiro de forma excelente, nos ajudou a conseguir compreender um pouco mais da nossa doação enquanto pastores, mas principalmente do quanto o amor de Deus nos tocava a nossa pequenez para nos fazer pastores de um grande povo, povo que Ele escolheu, povo que Ele estava direcionando e escolheu direcionar através de nós. Me lembro que não foram dias tão simples. Eu, ao subir, de uma forma até engraçada, ao subir eu fiquei com um furúnculo no meio do retiro de ordenação, e entre muitas dores e palestras. Muita emoção, Padre. Emoções demais. Tantas emoções. A irmã tomava conta, ajudava lá, né? Fui muito bem cuidado. Curado no Sumaré. Fui curado com a graça de Deus e da ordenação sacerdotal. Desceu limpo, puro. E a irmã tomava conta, ajudava a gente. E na véspera, né, nossos corações, né, na noite da véspera, os nossos corações extremamente alegres, mas extremamente temerosos, né, para correspondermos esse chamado que Deus fazia para cada um de nós. E o depois, né? Naquele momento de viver toda aquela emoção da ordenação, era bonito, era sublime, e ver depois tantos amigos e pessoas que vinham para mim e falavam: agora, Padre David, muito obrigado, porque Deus agiu muito na minha vida
através da tua dedicação, da tua missão, do teu sim, né? E hoje se concretiza de forma muito clara com a ordenação, né? E como as pessoas agradeceram, e como eu escutava, né, no meu próprio coração, rezando, falava: Senhor, é uma graça que eu nunca vou ter palavras para conseguir descrever o tamanho. Tamanha a alegria de estar ali e ver tantas pessoas que tiveram a vida tocadas por Deus, tiveram a vida modificada em Deus, que tornaram-se amigos, irmãos, parceiros de missão, de trabalho, e que rezavam ali conosco para que tivesse um bom êxito toda a caminhada. Que ali era só o início, era o primeiro passo de uma vida inteira, de uma entrega a Deus e à igreja. E o seu discernimento, hein, padre? Alguém passou pela sua vida e fez você discernir essa vocação. Você lembra? Ah, me lembro. E quando jovem, trabalhava em muitas pastorais na minha paróquia, com a juventude, com os coroinhas cerimoniários, com o crisma, na pastoral da criança. Era uma pessoa da paróquia de origem de Nossa Senhora da Glória, em Santa Cruz, lá no Cesarão. Quem administra a paróquia são os padres dos eleitos de Cristo. E naquele período, na minha juventude em especial, um padre muito querido, o padre José Antônio, que participou ativamente do início dos meus trabalhos missionários, meus trabalhos na paróquia, começou a me acompanhar. Na época, no namoro. Mas a coisa foi tão bem que Deus me chamava a ser sacerdote. Com essa reviravolta maravilhosa de Deus, Ele me ajudou a compreender com mais clareza aquilo que o Senhor me chamava. Eu encantado com a forma com que ele trabalhava na comunidade, como ele se doava, como ele tinha, ao mesmo tempo, uma firmeza na palavra, mas mansidão nas atitudes, como ele nos guiava para Deus, eu me interroguei. Como esse homem consegue entregar tanto? E com todas as pastorais que vivia, todas as coisas que fazia, eu dizia, eu preciso de um pouco mais, de fazer um pouco mais, de me entregar um pouco mais, de me doar um pouco mais. E depois de um tempo eu entendi que esse um pouco mais era toda a minha vida. Ali toda uma caminhada, né, padre, para depois você entrar no seminário. Sim, né? Sim. Toda aquela preparação na paróquia, com o padre, com os paroquianos. E aí quando o senhor entra no seminário, o senhor fala, vou entrar num lugar que só tem santo. É, exato. É. Muito bom. Isso Mas me lembra. Vai encontrar desafios. E como? Imagina. E quais foram as suas maiores dificuldades? A primeira delas é que eu sempre fui muito apegado à minha família, às pessoas que estavam comigo, e abrir mão da presença delas no dia a dia, né? Eu me lembro que quando eu pisei no seminário, não sabia onde era, me perdi no meio do caminho, no primeiro encontro de GVA. Perdeu o meio do caminho. Cheguei no centro da cidade, eu falei, onde é esse rio comprido que eu nunca fui? O rio era muito comprido. Era comprido demais. E aí, chegando no seminário, com um coração com muitas expectativas, uma certeza eu tinha em oração. Eu estava no lugar certo. E quando vinha no meu coração as dificuldades, a distância, até os problemas financeiros, quantos foram os problemas, porque quando a gente abre mão, por exemplo, eu fazia faculdade, eu trabalhava, né, e aí eu era independente financeiramente, tudo isso para. E você começa a depender única e exclusivamente da misericórdia de Deus na tua vida. Providência divina, né? Exato. A providência nunca me faltou. Nunca. E havia momentos que, por exemplo, na monografia, no último ano, eu não tinha um computador. Nunca tinha tido um computador na minha vida, um laptop. E eu, desesperado, falei, tem que começar a escrever. Escrevi à mão. Via meus irmãos de turma todos digitando suas monografias, eu fazendo à mão, rezando a Deus. Falei, Senhor, me providencia um computador. E com a graça de Deus recebi um de segunda mão, que foi nesse início que me ajudou muito. No meio do ano, né, com a providência de Deus eu recebi, ganhei um computador zero, e aí eu pude então pegar tudo que estava escrito à mão, passar para ele e conseguir terminar a minha monografia. Foram momentos tensos onde eu pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí pensou em desistir do sacerdócio? Por isso, né? E outras mais? Por alguns outros motivos, e também por esses também, porque eu pensava, eu falei, não nasci para isso, para viver dessa providência, eu não consigo me depositar tanto na mão de Deus e deixar Ele agir assim. Teve os momentos em que, e admito, eu olhava para minha mala, pegava minhas roupas, cheguei a botar dentro da mala uma vez,
E eu dizia, eu falei, agora eu vou, agora eu não volto mais, eu não volto. E depois fazer uma retrospectiva no meu próprio coração, ver que houveram muitas dificuldades, mas em todas elas a mão de Deus estava me guiando, estava me conduzindo, estava me levando. E eu pensei assim, eu falei, realmente, eu não posso desistir. E teve algum amigo lá no seminário que, percebendo essa sua dificuldade, querendo sair do seminário, que chegou, conversou contigo, um anjo que aparece sempre, né? Que vem ao nosso encontro, que quer nos incentivar, nos encorajar para continuar, não desistir, né? Você lembra de alguém assim? Não precisa falar o nome, mas só o nome. Lembro, me lembro. Não, me lembro na minha caminhada. Não, acho que essas pessoas sabem, né, que tiveram esse papel muito importante. Lembra de alguma palavra, uma frase que foi dita a você e que você nunca esqueceu, que essa pessoa te disse e que você marcou e que serve também para continuar para a vida toda como sacerdote, né? Sim, me lembro. E já disse até uma aqui que eu acho que marca muito, na verdade, de um diretor espiritual que tive, que me pegou uma dessas crises muito difíceis, complicadas, e ele disse para mim, filho, eu sei que está difícil, mas se Deus te colocou aqui, Ele vai te dar condições de viver, não somente sonhar, mas viver os sonhos dele. Acredita, confia, e Deus vai te dar a força e tudo o que for necessário para você viver bem essa vocação, né? Isso me ajudou quantas vezes diante do sacrário, quantas vezes em noites em claro, pensando, eu não estou conseguindo retribuir bem, não vou dar conta, não vai dar, e Deus fazia a coisa acontecer. E essa palavra voltava no meu coração. Se eu entregar a vida com alegria, e eu vou viver os sonhos de Deus para mim. Isso me deu muita força, sem dúvida. Agora na paróquia Nossa Senhora Aparecida, né, o senhor lá na Rocinha, com certeza, já com pouco tempo, esse pouco tempo que o senhor está lá, alcançou algumas graças, com certeza, né? Nas suas orações, através da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Com certeza, quando você chegou lá, mãe, me ajuda que eu estou começando agora essa batalha, essa missão. Exato. É a senhora que vai me ajudar. Passa na frente. E tem como você nos falar sobre essa graça recebida, graças e mais graças? Claro, claro. Na paróquia em si, mas eu acho que tem uma anterior, uma vez, quando eu recebi a notícia de que iria assumir a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, liguei para minha mãe, conversei, falei, ela quase morreu do coração, disse que ia para a Rocinha, mas aí ela me recordou de uma coisa. Ela falou, filho, não podia ser uma paróquia diferente. Ela me perguntou, vai para onde? Eu falei, Nossa Senhora Aparecida. Aí ela, não podia ser uma paróquia diferente. Olha, há 30 anos na minha casa se tem uma devoção que minha avó, há 30 anos, doa uns brinquedos, doa algumas coisas para a comunidade, faz uma festa para as crianças, e doa os brinquedos para a comunidade com um bolo, né? E começou com uma devoção, com algo que minha mãe e minha avó fez, uma promessa para ajudar a curar algo que eu estava. Um momento difícil que eu passava. Eu era um bebê, e aí minha avó decidiu, vou fazer essa promessa à Nossa Senhora Aparecida. E há 30 anos de devoção, ininterruptamente, a Virgem Santíssima cuida de mim, a minha avó retribui com o coração, que a princípio seria de 7 anos. Perderam 30. E aí, quando eu recebi essa paróquia, a minha mãe me recordou disso, eu dizia, a Virgem realmente, em cada detalhe, a Virgem Aparecida esteve comigo. E hoje, né, nas primeiras oportunidades que tive de estar lá, eu pensava, Senhor, eu não consigo imaginar como eu, um padre grandinho, digamos assim, trabalhar na maior favela da América Latina, num morro como aquele, mas ter a graça de, por exemplo, hoje chegar e reconhecer e ver algumas pessoas chamando-nos, né, tanto os jovens quanto os mais velhos, dizerem para mim assim, padre, Senhor é o resultado de muitos anos das nossas orações. Isso marcou a minha história, de olharem para mim e dizerem, padre, o Senhor é o nosso Pai. Algumas graças merecidas que tive também, como por exemplo, receber hoje a ajuda dos nossos irmãos jesuítas para ter uma casa para morar, porque não tínhamos nada, estávamos miserados, né? E algumas outras ajudas também para conseguirmos levar à frente as nossas missões. Já conseguimos, com a graça de Deus,
botar alguns objetivos, criamos uma secretaria, compramos algumas coisas. Estávamos zerados, não tínhamos muita coisa, mas Deus providenciou nesse um mês tudo o que era preciso para começarmos bem, né? De modo que hoje a paróquia, né, já começa a se tornar uma referência para a própria comunidade. Graças a Deus. Então o senhor está se sentindo muito bem administrando a paróquia. Ah, sim, sem dúvida. A graça de Deus está conseguindo administrar a paróquia. Claro que o senhor vai encontrar desafios na administração, né? Uma paróquia recém-inaugurada, né? Uma comunidade que tem uma população de uma cidade, o senhor vai encontrar alguns desafios, né? Diante dessa administração toda, assim, claro, já conseguiu bastante coisa em pouco tempo, mas também deve ter aparecido algumas dificuldades, assim, desafios, né? Você tem um ponto que pode tocar? E qual o desafio hoje que se encontra já no início dessa missão? Uma coisa que um padre uma vez me disse, que a paróquia é igual uma costura que você tira na ponta e você vai puxando o fiozinho. Uma coisa que você vai fazer vai puxar um tanto de outras coisas que vai desenrolando. Hoje eu experimento um pouco disso. Por exemplo, hoje mesmo fazíamos uma manutenção que era necessária no prédio com relação aos aparelhos de ar que, graças a Deus, nós temos lá. E aí era só uma simples limpeza. E a partir daí apareceram outras coisas, o negócio quebrado, o negócio que tem que trocar e tem que fazer. E quando você vai ver algo que custava X, custa 10 vezes mais. Eu fico, meu Deus, como eu vou conseguir lidar com isso? Fui à missa de São José hoje no seminário, e nesses dias no seminário, melhor dizendo, e lembrava disso. Falei assim, Jesus, tá nas tuas mãos, faz acontecer, deixa a coisa aí. E só que a gente para pensar e falando, na realidade, eu tenho que dar conta de tudo isso, não por mim, porque as pessoas que vão lá vão ter um encontro com o Senhor, precisam disso. Encontrar com o Senhor também vai passar por um local, por uma administração, por um ambiente onde pode lhe proporcionar isso, um toque de Deus na alma, né? E a gente olhar a administração que desenrola para todos esses desafios, esses problemas, né? Temos problemas bons também, como, por exemplo, entre aspas, problemas bons. A gente quer botar algumas atividades como a alfabetização de jovens e adultos, também com relação a cursos de informática, temos também o nosso pré-vestibular, e aí algumas outras atividades com trabalho social, com a pastoral do menor, e nós não temos salas para isso. Então, comecei a pensar numa realidade como poder administrar e viver e encaixar aquilo que a realidade, que a paróquia precisa, que a comunidade precisa. Então, sim, são problemas bons que temos de viver para resolver, para levarmos à comunidade o melhor de Deus, também com a dignidade humana. Né? Vai encontrar sempre alguém que vai te dar o Sem dúvida. Braço. Venha comigo, dar as mãos, né? Sim. E com certeza vão encontrar fiéis, de fato, que vão caminhar contigo de verdade. Vai encontrar também fiéis, claro que tem outros corações, coração que não é muito bom, mas rezamos por isso. Sem dúvida. Claro. Somos pastores para todos. E esse contato com os fiéis, o dia a dia, como é que está indo? Está muito bem? É um bom relacionamento com os fiéis? Eles estão gostando muito de ti? Dizem eles que sim. O padre acredita, escuta e acredita. Né? Um fenômeno bem interessante, muito gratificante. Eu, por exemplo, olhar hoje as missas, um mês e meio depois que começamos o nosso trabalho lá, as missas já estão assim bem mais cheias, de modo que uma igreja que já não é tão grande, já não suporta, para algumas missas, por exemplo, a gente que participa do lado de fora. Esses dias, algumas pessoas me chamando, falando, padre, eu ouvi falar do Senhor, ouvi dizer que a coisa estava boa aqui, eu vim ver como é que a coisa estava. Gostei do Senhor, gostei daquilo que o Senhor está fazendo, né? A paróquia está tendo esse destaque, as pessoas estão vendo vocês na rua, seu trabalho tem tido efeito, né? E alguns me perguntaram, padre, eu posso vir participar aqui? Eu falei, meus filhos, a casa é de vocês, venha,
né, de braços abertos, e como a comunidade tem nos recebido assim. Onde eu apareço, onde eu vou, onde eu estou, as pessoas olham e dizem assim: Padre, obrigado pelo trabalho que está sendo feito. Né? Então, agradecer a Deus. Porque pelas minhas próprias capacidades não teria, né, tanto para conseguir contribuir, mas tenho plena convicção de que a graça de Deus está agindo através do nosso ministério em favor da salvação da alma daquelas pessoas. E você aprendeu muito, Padre, também, pelas paróquias que você passou. Você bebeu um pouco com os outros padres, é claro, com os padres, né? Quando era seminarista. Aprendeu a sua vida pastoral, né? Como lidar com os fiéis. Na sua formação mesmo, no seminário, e também a sua formação pastoral, o que o senhor acha? O que vai mais contribuir para a evangelização na Rocinha? Acho que você pode pegar a sua formação, claro, durante o seminário, o aspecto mais humano, né? O ser humano, e a parte das pastorais é como lidar, né, com pessoas, com o trabalho pastoral, né? Esses dois pontos são importantes. O senhor deve ter aprendido, com certeza, por onde o senhor passou, né? Então, assim, é uma pergunta assim: como evangelizar na Rocinha com esse aprendizado? Eu acho que uma coisa que eu aprendi com um homem que tem como um santo foi meu padrinho de ordenação, Padre Nixon Bezerra. Hoje já se encontra na casa paterna, onde eu trabalhei 3 anos com ele na ilha de Paquetá. E eu aprendi na entrega daquele ministério que o ardor apostólico não diminui, independente da intensidade com que uns ou outros estão recebendo. Significava para mim que, mesmo nos momentos em que, como partilhamos aqui já, grandes dificuldades, novas dificuldades nunca vistas por mim, elas têm que ser vividas sempre com a mesma intensidade, a mesma entrega. Naquele momento, quando eu entrei no seminário, eu dizia: aqui é o meu lugar, é o lugar certo para estar. Hoje também, mesmo diante de dificuldades, né, aqui é o lugar certo onde eu devo estar. Quando aparecem essas vicissitudes e dificuldades, né, recordar isso no coração anima o ardor apostólico, unido, a óbvio, a tudo aquilo que no seminário nos é dado, né, onde nós criamos uma casca, digamos assim, para conseguir resistir às pancadas que a vida e o nosso dia a dia oferece a cada um de nós, mas mantendo por dentro um coração, também como disse pelo sacerdote que já conheci, Padre Zé Antônio, um coração manso. E isso mostra para as pessoas o quanto Deus continua a voltar-se para elas, a esticar a mão a elas, e isso faz me entender como um bom pastor, aquele que doa realmente a vida pelas ovelhas, olha as ovelhas com o amor e o ardor que Cristo tem por cada um de nós. Enquanto isso estiver vivo dentro de mim, espero que até o último dia de vida o tenha, tenho certeza que o ministério será bem frutuoso e positivo. Qual o trabalho, melhor assim, quais os trabalhos que o senhor pensa em desenvolver para acolher a comunidade, ampliar esse rebanho lá na Rocinha, na sua comunidade? Um dos trabalhos, eu acho que é muito importante, ainda mais quando você fala de uma comunidade gigantesca como aquela da Rocinha, é conseguir fazer com que aquelas pessoas compreendam que a dignidade de filhos que elas têm. Muitas pessoas na periferia acabam perdendo a esperança de viverem algo por não contarem tanto em serem algo. Mostrar para elas que elas são filhos amados e queridos. Dar a dignidade básica e necessária para que, se entendendo assim, com uma vida de oração, de entrega, de trabalhos missionários para fazer arder no coração deles também. E isso a gente vai fazendo com alguns trabalhos, como, por exemplo, algumas assistências sociais que estamos realizando na paróquia, não somente de entrega de visita aos doentes, ou entrega de um alimento, mas ajudando as crianças na comunidade a conseguirem desenvolver trabalhos com dança, por exemplo, como vamos introduzir agora, como alguns trabalhos, as crianças começarem a mexer na internet, alguns a contemplarem, concluírem algum aprendizado com computador, enfim, dar a essas crianças, esses jovens, esses adultos, oportunidade de se entenderem como alguém bom e importante. E aí, óbvio,
com a caminhada de vida de igreja, de adição da missão, não somente do Evangelho, mas um ardor de servir e estar em Cristo, rezando, orante, seja na Assembleia reunida nas missas, seja nos círculos bíblicos, seja nos textos, seja em qualquer movimento de piedade. Acho que ajuda a fazer com que eles enxerguem o próximo também como alguém a ser amado por Deus, como um dia eles foram amados e tocados. Meu irmão, olha, eu e os ouvintes com certeza vamos sair daqui hoje felizes. Amém. Saber que o Senhor trouxe para nós uma fé muito grande. Amém. Um homem de Deus que fala com coragem, passando por os desafios, mas que acredita no melhor. Não só para você, mas também para os seus fiéis. Continue firme, meu irmão. Vá em frente. Deus é contigo. Nossa Senhora Aparecida é contigo. E aqui a gente se despede e encerrando o nosso programa, suas considerações finais. Muito obrigado, meu irmão. Eu agradeço a oportunidade de poder estar partilhando um pouco daquilo que recebi de Deus. É importante também, e acredito que tantos outros possam ser tocados a partir desse pequeno testemunho breve de um novo sacerdote, mas que nunca falte a coragem de se entregar àquilo que Deus deseja. Para querer o querer de Deus, é preciso se entregar àquilo que se desconhece. E o Espírito Santo realiza tudo em todos. Muito bem. Até o próximo programa. Deus nos abençoe e nos guarde, nos ilumine. Amém.